Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gislaine, sou psicóloga e aqui é um canal de psicologia voltado para maternidade, paternidade e família gestante. E o assunto que eu trouxe hoje é sobre a importância da psicologia na gestação. Então vamos lá, né? Primeiro eu vou começar falando qual é a idade da psicologia. Bom, a psicologia ela é uma ciência nova e ela foi regulamentada há exatamente 58 anos atrás. Então, assim, referente, né, comparada a outras ciências, ela é uma ciência nova, ela foi regulamentada recentemente, né? E relacionar a psicologia à gestação também é um estudo recente. Os primeiros estudos começaram no ano de 1970 e de lá para cá ele vem sendo aprofundado. Porém, os estudos é mais voltado para a gestante, para a gestação, do que necessariamente os pais, né? Então, o pai aparece em um ou outro estudo, né, onde ele está junto a essa gestante, mas estudos voltados especificamente para o pai são pouquíssimos, principalmente aqui no Brasil. Então, o olhar para a parte psicológica, né, a psicologia olhando para a gestação, ela trouxe ganhos para essa gestante. Por quê? Porque a gestante ela começou a ser olhada em sua integralidade. Ela não ficou somente sendo aquela gestante aonde olhava-se somente para a parte fisiológica, né? Para o seu corpo, ou para a parte biológica, que era o que acontecia dentro do seu corpo. Ela começou a ser olhada na sua parte psicológica, porque ocorre muitas alterações neste início, neste momento da gestação. Então a psicologia começou a olhar para esse lado. Então de lá para cá nós temos muitos estudos sobre a psicologia, muitos, principalmente na área da psicologia, né? Juntando a área do biológico, a área do fisiológico. Mas na psicologia de 1970 até os nossos dias atuais, nós temos uma quantidade de estudos, mas ainda assim é pouco. É necessário que se estude mais, que se foque mais em outros fatores que envolvem essa gestante, essa gestação, essa família, esse casal grávido. Então, para além do fisiológico, do biológico, do psicológico, tem um papel importante, o psicológico, se não estiver bem, o restante também não estará. Então, a mente dessa mulher precisa estar bem. Ela precisa ser vista, ela precisa ser ouvida, ela precisa ser olhada nesse sentido. Se ela pode estar bem, o pré-natal pode estar ocorrendo tranquilamente, mas se a mente dela não estiver bem, o restante também não estará. Então, quais são assim as dificuldades que a gestante encontra nesse processo da gestação? Então, é importante, a gente olha para essa gestante e pergunta para ela o que é ter um filho. E isso não é perguntado a ela durante o pré-natal tradicional. Por isso que a psicologia trouxe o pré-natal psicológico, que é fazer com que essa mulher compreenda esse processo que ela está vivenciando. E perguntar para ela o que significa ter um filho é um caminho. Perguntar para ela o que ela está sentindo, porque mesmo que ela tenha planejado tudo isso, todo esse momento, ela tenha desejado ser mãe, na hora que de fato isso acontece, na hora que chega esse momento,
as transformações são intensas. E isso traz angústia, traz medo, traz dúvidas para ela. Então, ela precisa compreender tudo isso que está acontecendo. Ela, o marido, né? E nesse período ocorrem muitas alterações emocionais com a gestante, que podem prejudicar o vínculo mãe-bebê. Então, vamos pegar aí uma mulher que de repente não planejou a gravidez e se descobre grávida. Ela precisa sim vincular esse bebê que ainda está na barriga. No primeiro trimestre, talvez seja um pouco difícil, porque a barriga ainda não esteja aparecendo. É natural que, inclusive, até aquelas que planejaram, às vezes não se sintam grávidas, porque justamente elas não têm a barriga ainda aparecendo, algumas ainda nem sentem os sintomas, que é enjoo, sono. Então, essas alterações, uma mulher que não quis ter o filho, né, que descobre-se grávida, é importante que ela seja olhada, que ela seja escutada e compreendida esse momento sem julgamentos. Porque naturalmente a nossa cultura, a nossa sociedade vai julgar uma mulher e falar assim, mas eu não quero esse filho. Eu não aceito esse filho que está em mim. E se começar julgamento, se ela já está em sofrimento, a tendência é aumentar esse sofrimento e as consequências não serão boas. Então, é importante estar junto dessa mãe, estar junto deste casal, deste pai, para compreender esse processo da gestação, para que ela possa começar a se vincular com esse bebê e que depois que esse neném nasça, o vínculo seja ainda mais fortalecido. Né? As transformações já estão sendo intensas e ela tem que olhar para essa criança e cuidar dela, alimentá-la, estar presente 24 horas. Ela tem que cuidar de outras coisas além daquela criança e naturalmente essa mãe não vai dar conta. Se ela não tem uma rede de apoio presente, uma rede de apoio forte, que possa olhá-la e entendê-la, compreendê-la e auxiliá-la no que for preciso e necessário. E uma mulher que desejou essa gestação, que quis a gravidez, também é a mesma coisa, ela vai ter muitas alterações emocionais. Não é só por conta dos hormônios que caem bruscamente após o nascimento dessa criança. A realidade dela mudou. E lidar com isso é angustiante. Ela não sabe o que vai acontecer daqui a pouco, ela não tem ideia. Então, o não saber tira a gente do desconforto. E esse desconforto incomoda. E essa mulher precisa estar bem psicologicamente para ela, uma mulher que ganha o bebê e já compreende os possíveis procedimentos, né, as possíveis situações que ela vai vivenciar após o parto, ela vai lidar com isso com mais tranquilidade, podemos dizer assim. Ela vai receber essa situação com um sofrimento menor, com uma compreensão maior. E isso vai trazer calma para ela e automaticamente ela vai conseguir cuidar dessa criança. No vídeo que eu coloquei, que eu postei, falando sobre o baby blues, é esse sentimento de tristeza, é essa irritabilidade, é essa angústia do não saber, é chorar sem motivo, sem ter uma causa. Então, a mulher ela precisa ser escutada, ela precisa de um apoio para que ela possa compreender todo esse processo pelo qual ela está passando. Uma outra questão que pode acontecer durante esse período são as práticas parentais deficientes.
Então, se a gente pegar uma mulher que está com uma alteração emocional alta, vamos dizer assim, ela pode vir a ter a depressão materna. E o pai também. E ela tendo a depressão materna, ela não vai cuidar adequadamente dessa criança. E em sua maioria, não significa que ela rejeita o bebê. O que ela rejeita é aquela situação angustiante que ela não entende, que ela não compreende, que traz choro, que traz sofrimento, que traz tristeza, que traz culpa. Porque ela olha aquela criança e vê aquela criança perfeita, saudável, mas ela não consegue cuidar dele. Ela não consegue estar presente. Ela não consegue cuidar dela, ela não consegue tomar banho, ela não consegue se arrumar, ela não consegue dormir. E isso vai acumulando. E automaticamente, o fazer dela em relação ao seu filho, ela enquanto mãe, fica deficiente. Ela deixa de cuidar desta criança. E a rede de apoio, neste momento, entra e faz esse papel de auxiliar, de ajudar essa mãe a cuidar do bebê. E falar para ela, olha, vai tomar um banho, vai dormir um pouco, fica tranquila que eu fico com o seu filho, com o seu bebê. Na hora que ele for amamentar, eu te chamo. Se é uma criança que não está mamando no peito, fica tranquila que eu providencio o alimento do seu filho. Mas nesse momento eu estou aqui para te auxiliá-la, te ajudá-la no que for preciso. Então, essa mãe, ela precisa de apoio. O pai, por exemplo, como que o pai chega numa depressão paterna? O pai, geralmente, em sua maioria, hoje em dia está mudando muito, ele se distancia. Se a relação daquele casal não foi uma relação de proximidade durante o período gestacional, olá, tudo bem, Web? Que legal! Se durante a gestação ela não teve um vínculo, né? Ela não trouxe esse marido para perto dela para vivenciar esse momento, e eles têm uma relação assim, eles são assim um com o outro, esse pai ele não estará tão presente na vida dessa mulher e desse filho. E geralmente esse pai entra quando a criança tem 1 ano de idade, quando essa criança já está mais durinha, né? Já fica mais em pé. Geralmente, né? Eu já escutei alguns pais falando assim, né? Algumas histórias dizendo assim, não, eu só vou estar lá quando o meu filho estiver andando, quando ele estiver mais durinho. Agora sim eu tenho medo, eu tenho receio. E é isso que eles sentem. Isso é real, isso é fato. Muitos pais não estão presentes pelo receio de pegar da criança, acha que vai machucar, acha que vai acontecer alguma coisa. E eles só entram na hora que a criança tá mais fortinha, já está segurando o pescoço, já está se mantendo um pouco mais firme. É esse momento que o pai entra. E muitos pais às vezes não entram, não estão presentes. E isso angustia, porque aí eu acho que é aí que vai cair a ficha de que eles são pais. E esse momento começa a angustiá-los. Antes disso, eles vivenciam essa paternidade na mente, está ali olhando, está presente de vez em quando. E eles vivenciam isso na mente. Mas quando de fato eles estão presentes, isso também traz angústia para o pai. E se é um casal, se é uma família que não tem tanto um vínculo assim, que não se aproxima mesmo e esse pai não é presente, essa mãe vai se deprimir ainda mais e esse pai se distanciar ainda mais. E ela volta-se mais para a maternidade e esquece dos seus outros papéis na vida, como esposa, como mulher, como profissional. Então, essas alterações emocionais na gestante altera o mundo onde ela vive, altera a relação dela com essa criança, altera a relação dela
com este marido, com este companheiro. Altera a relação dela com a família como um todo. E ela não consegue lidar com tudo isso. E o bebê tem o seu desenvolvimento prejudicado, porque ele não vai ter uma mãe que estimula, não vai ter uma mãe tão presente quanto deveria estar, e o pai também poderá estar ausente. Aí a rede de apoio entra novamente para auxiliar essa mãe, para falar para ela, falar assim, calma, eu tô aqui, você não está sozinha. E permitir que essa mãe faça a escolha, permitir que essa mãe fale. Se de repente a rede de apoio que está aí te ajudando, te auxiliando, não dê conta de escutá-la, é para isso que existe a rede de apoio especializada, que são nós, psicólogos, o médico. E muitas vezes, no retorno ao médico, quer saber se foi um parto cesárea, quer saber como que está essa recuperação, como que está o bebê, se ganhou peso, se não ganhou, se está sendo alimentado nos momentos adequados, nas horas certas. É isso. Não vem, eu sou mãe, eu passei por isso e nunca, nenhum médico me perguntou o que significava para mim ter um filho. Como que estava a minha saúde mental. Muitas coisas que eu queria fazer e que eu tinha certeza que eu dava conta, ele dizia que eu não podia fazer. E, naturalmente, dizer, ele estava certo, era a forma dele trabalhar. Ele era assim. Eu não estou aqui para julgá-lo. Mas eu tenho a experiência. E ter essa experiência me fez ir para psicologia perinatal, psicologia parental e olhar este mundo com um olhar mais amoroso, mais cuidadoso, mais atento, mais acolhedor e com uma escuta atenta. Porque essa mãe e esse pai, eles precisam ser vistos. E depois que o bebê nasce, então, a maioria dos pais são invisíveis. E isso traz angústia para a mãe, principalmente para a mãe, que eu acho que ela é a maior protagonista desse momento. Né? Os hormônios estão todos alterados, estão baixos, e toda essa nova realidade, ela está ainda se havendo com isso, está se adaptando com isso. Então, a psicologia, quais os benefícios que ela vai trazer para essa família, para esse casal, para essa mulher? A qualidade na relação da mamãe e do bebê, a relação do pai e do bebê, a relação do casal. Vai ajudá-los a pensar sobre como elaborar novas ideias, novas formas de ser diante daquela situação. Então, o sofrimento ele vai existir. O que é importante a gente entender? É que a gente tem que passar, o sofrimento muitas vezes ele é necessário, o desconforto é necessário para a gente pensar, para a gente repensar e rever novas formas de ser, novas formas de atuar naquele novo cenário que está se apresentando. Então eu vou olhar para aquilo com cuidado, a mãe precisa buscar dentro dela e ela tem dentro dela o que é bom e necessário naquele momento. As informações são úteis, o que a minha mãe fez, como minha mãe agia nesse momento, como a minha avó fazia nesse momento, a minha tia, é muito importante. Mas pegue isso e transforme no seu modo de ser, na sua forma de ver e vivenciar a sua maternidade. Então a psicologia vai ajudar essa família gestante, esse casal que acabou de ter um filho, a ter relações mais saudáveis, a ter as suas relações mais fortalecidas e auxiliá-los a ver novas formas de ser nesse momento.
E uma mulher grávida, envolvida com o seu bebê e com o seu próprio papel de mãe, parece ter também uma relação mais positiva com o seu corpo. Então, a partir do momento que essa mulher compreende todo esse processo, toda essa transformação, ela vai saber lidar com as transformações do seu corpo. Lembra que eu falei lá no começo que a mente precisa estar bem para que o restante fique bem? Ela precisa olhar para ela e se reconhecer, porque é um novo corpo, é uma nova mulher que surge. E os seus pensamentos vão mudar, coisas que a mãe não dava atenção antes de ser mãe, de ter um filho, ela passa a se atentar, porque ela tem que olhar o mundo, entender aquele mundo, para poder passar a cultura para o seu filho, para poder passar toda aquela vivência que ela teve, da forma com que ela sabe, conforme a história dela de vida, para o seu filho. Então, uma mãe que está envolvida com o seu bebê, né, adequadamente, da melhor forma possível, ela vai compreender toda essa transformação corporal que aconteceu. Ela vai entender que ao sair da maternidade, a roupa que ela usava antes de engravidar não vai servir. Ela vai entender que ela precisa de um tempo no puerpério, no pós-parto, para que o seu organismo se recupere. Ela vai entender que não é porque o filho saiu da barriga que automaticamente a sua barriga já vai voltar ao normal. E não é assim. Os seus órgãos dentro do seu corpo estão voltando para o lugar, estão se realinhando, se readaptando a essa nova experiência também. Então, você tem que olhar para este momento. A psicologia, junto com essa mãe, com essa família, vai ajudá-la a entender e compreender essa situação. Melhor vivência do novo corpo contribuirá para as tarefas psicológicas da gravidez e a melhor adaptação à gravidez contribuirá também para uma vivência do corpo grávido mais positiva. Promovendo a vivência do corpo grávido, vai promover a identificação com a própria gravidez e a maternidade. Então, quando ela compreendendo toda essa... Lá no segundo trimestre, no terceiro trimestre, no terceiro trimestre a barriga vai estar enorme. Muitas mães não aceitam. Então, quando você promove essa adaptação a essas transformações corporais, faz com que a mente se alinhe com o seu corpo e entenda e compreenda esse corpo grávido e esse corpo pós-parto, esse corpo puérpero após o nascimento da criança, vai auxiliar na qualidade do desenvolvimento da sua criança. Uma mãe que cuida da sua saúde mental, da sua saúde emocional, antes, durante e depois do nascimento dessa criança, automaticamente ela cuida da saúde mental do seu filho. Porque ela está entendendo, ela está buscando compreender todas essas transformações. E isso vai refletir diretamente na saúde mental da sua criança, da sua relação com o teu marido, da sua relação com a sua família extensa, da sua relação com você mesma. Então, a psicologia vai proporcionar uma saúde mental positiva, adequada, saudável para aquela mulher, para aquele homem. Vai olhar para o homem com cuidado e vai fazer a mesma pergunta que fez para a mãe. O que é ter um filho para você? O que é ser pai? E isso traz um ganho muito significativo para eles, para todos, para a criança. Eu costumo dizer que saiu da barriga já tem que ir no psicólogo. Aí a gente para e pensa, o que eu faço com 20, 30, 40 anos de vivência?
E 9 meses, sendo que 9 meses altera muita coisa, somados aos anos de vivências. E aí, como fica? Então a psicologia, ela vai junto com essa gestante, junto com este casal, junto com este pai, junto com esta família que está brotando aí, que está nascendo, e junto com a família extensa, e mais a rede de apoio, vai auxiliar eles a caminharem de uma forma mais atenta, mais cuidadosa, a olhar para a dor do outro, a olhar para a sua dor e procurar entender e procurar dar nomes ao que se sente. E quando eu nomeio, quando eu dou nome para o que eu sinto, eu entendo. Eu sei quando que começou, o porquê que começou, o que suscitou aquilo e como que eu faço para diminuir, como que eu faço para entender, como que eu faço para eliminar, como que eu faço para transformar, como que eu faço para repensar. A psicologia é isso na gestação e muito mais. Para cada pessoa, uma forma de atuar, para cada pessoa, uma forma de olhar, porque aquele sujeito, aquele casal são únicos e aquela criança que vai nascer é um outro ser único. E cada um vai vivenciar estas transformações de um jeito. Bom, pessoal, é isso que eu queria trazer, né? Sobre a importância da psicologia na gestação, sobre os benefícios que a psicologia traz, né, para essa gestante, para esse período, para o pai, para a família, né? E toda a contribuição que ela faz para com que eles tenham vivências mais saudáveis, né? Mais enriquecedoras, mais compreensivas, né? Com um olhar cuidadoso, com uma escuta atenta. Hoje, no vídeo de hoje, eu falei a importância da psicologia na gestação. Eu sou Gislaine Souto, psicóloga. Aqui o canal de psicologia voltado para maternidade, paternidade e família gestante. Se você achou interessante o assunto e acredita que isso vai fazer sentido para alguma gestante, para alguma família gestante, para um casal grávido, para um futuro papai ou para aqueles que ainda planejam serem pais, enviem para eles que isso vai ser de grande conhecimento para eles. E caso tenham alguma dúvida, pode enviar nos comentários ou em mensagem no privado. Um grande abraço a todos e até. Tchau!